Uma jornada sob o leito do oceano, onde milhões de toneladas de água exercem uma pressão esmagadora. Sob o asfalto, uma fusão impecável de concreto e aço, montada com uma precisão quase microscópica. Embora pareça uma cena de ficção científica, esta é a realidade de um dos maiores triunfos da engenharia moderna. A questão que surge é como a humanidade conseguiu erguer estruturas tão colossais. Como foi possível superar a pressão implacável da água, os sedimentos instáveis e um ambiente de trabalho completamente isolado da superfície? A partir daqui, desvendamos como o impossível se tornou realidade, revelando as maravilhas da engenharia ocultas nas profundezas do mar. No cenário atual, os túneis subaquáticos desempenham um papel fundamental na expansão da conectividade humana e na reconfiguração da infraestrutura global. Estas obras monumentais unem territórios antes divididos por vastos oceanos, rios imponentes ou baías profundas, impulsionando uma verdadeira revolução nos transportes e na logística. A travessia entre uma ilha e outra, ou o cruzamento de uma larga baía, pode agora ser feita em questão de minutos, sem a necessidade de balsas ou pontes gigantescas. Além da economia de tempo, essas estruturas sustentam o fluxo mundial de mercadorias e pessoas, garantindo que o comércio se mova de forma rápida, segura e eficiente. Para muitas nações, especialmente para as cidades portuárias, os túneis submersos tornaram-se artérias vitais para o crescimento econômico e industrial, abrindo novas oportunidades em escala global. Uma obra de engenharia que desafia a água, mas começa com um profundo respeito por ela. A construção de um túnel submerso exige uma preparação exaustiva e uma precisão de projeto quase perfeita, onde cada passo é calculado para garantir a viabilidade e a segurança de toda a estrutura. A primeira fase inicia-se com levantamentos abrangentes do leito marinho. Engenheiros estudam a topografia submarina, coletam amostras do solo e analisam estratos rochosos para determinar a estrutura geológica, a estabilidade do fundo do mar e quaisquer riscos latentes que possam afetar a obra. Paralelamente ao trabalho técnico, as considerações ambientais são priorizadas ao longo do planejamento. A equipe do projeto deve avaliar os potenciais impactos do túnel nos ecossistemas marinhos, assegurando a proteção das espécies e a mínima perturbação dos habitats naturais. Para alcançar esse objetivo, implementam-se medidas de mitigação de ruído durante a construção e, por vezes, até se instalam estruturas de recifes artificiais para criar novos abrigos para uma vida marinha. Após a conclusão do levantamento, a etapa de construção tem início. O método de imersão de tubos é uma das técnicas mais utilizadas para a construção de túneis subaquáticos. O processo começa com a pré-fabricação em terra de enormes segmentos de concreto armado. Cada elemento padrão mede aproximadamente 217 metros de comprimento e pesa mais de 73 mil toneladas. Esses segmentos são fabricados com extrema precisão para assegurar um alinhamento perfeito e uma vedação estanque após a submersão. Dentro de cada um, diversos compartimentos são projetados para funções específicas. 2 câmaras principais para pistas rodoviárias, uma para uma linha ferroviária e outro corredor de serviço dedicado à manutenção e inspeção futuras. Quando as seções estão prontas, elas são transportadas para o mar e cuidadosamente posicionadas em valas pré-escavadas no leito marinho, utilizando pontões flutuantes e guindastes especializados. Cada segmento é então unido sequencialmente para formar um túnel contínuo com o comprimento necessário. A fase mais crítica deste método reside nas conexões das juntas, pois se as vedações não forem manuseadas com precisão, a infiltração de água do mar poderia apresentar sérios riscos. Para evitar isso, juntas de borracha são inseridas entre os segmentos para garantir a estanqueidade. Ao mesmo tempo, camadas de areia e cascalho são depositadas sobre e ao redor do túnel para neutralizar a flutuabilidade causada pela pressão da água. Somente depois que as conexões estão firmemente travadas e estabilizadas, as anteparas temporárias das extremidades são removidas, transformando os tubos individuais em um túnel contínuo e à prova d'água. Contudo, esta técnica é adequada apenas para áreas com um leito marinho estável e correntes de água suaves.
Em ambientes com forte turbulência ou terreno subaquático complexo, o método de imersão de tubos torna-se impraticável devido às dificuldades de ancoragem e de manutenção da integridade da vedação. Além de usar o método de imersão de tubos, eles também uma força que devora a terra, mas que também a reconstrói em seu rastro. Para atravessar terrenos instáveis, uma outra abordagem se faz necessária: a escavação por escudo. Este método, que utiliza uma máquina tuneladora, ou TBM, representa o que há de mais avançado na construção de túneis moderna. A TBM opera como um sistema colossal e autossuficiente, capaz de escavar o solo, coletar os escombros e instalar o revestimento de concreto do túnel de forma simultânea, em um processo contínuo e integrado. A técnica permite uma perfuração ininterrupta sob a terra ou leitos de rios, mantendo a precisão, a segurança e uma perturbação ambiental mínima. Na vanguarda da máquina, uma imensa cabeça de corte com quase 12 metros de diâmetro e mais de 200 toneladas impõe sua presença. Ela é equipada com 140 discos e lâminas de aço de alta resistência, que giram a cerca de 2,7 rotações por minuto. Enquanto rotaciona, a cabeça de corte exerce uma pressão de até 400 bar, o suficiente para esmagar rochas compactas e o solo. O material escavado é imediatamente aspirado para uma câmara logo atrás, onde espuma e água são injetadas para equilibrar a pressão da terra. Este é um fator essencial para evitar desmoronamentos em terrenos macios ou saturados de água. A mistura resultante é transportada por uma esteira contínua até a superfície. A partir dali, o material passa por uma torre de descarga, é misturado com cal para reduzir a umidade e, finalmente, carregado em caminhões para descarte. Enquanto isso, à medida que a escavação avança, a seção traseira da TBM instala automaticamente segmentos pré-moldados de concreto que formam o revestimento do túnel. Assim que um anel completo é formado, um sistema de injeção preenche o espaço entre o revestimento e o solo ao redor, fixando a estrutura e garantindo sua impermeabilidade. Em seguida, cilindros hidráulicos na parte traseira da TBM empurram toda a máquina para a frente, dando início ao próximo ciclo de escavar, instalar e avançar. Cada ciclo leva aproximadamente 90 minutos, produzindo de 8 a 10 anéis de revestimento por dia, o que equivale a cerca de 20 metros de túnel finalizado. Operando 24 horas por dia, centenas de engenheiros monitoram a pressão, a temperatura, os sistemas de energia e imagens de câmeras em tempo real para manter a estabilidade. Graças ao seu design vedado e automatizado, a TBM pode operar por meses sob a terra sem interrupção, simbolizando o auge da engenharia de túneis contemporânea. No entanto, sua única grande limitação é a velocidade. Ao encontrar rochas extremamente duras ou zonas de pressão irregular, os engenheiros precisam extrair a máquina e recorrer a métodos alternativos para continuar a construção. Onde a tecnologia das tuneladoras encontra seu limite, a força bruta assume o controle. É aqui, diante de formações geológicas impenetráveis, que os engenheiros recorrem a um método ancestral e poderoso: a perfuração e detonação. Uma técnica tradicional que ainda hoje esculpe o subterrâneo com precisão cirúrgica. Diferente do avanço contínuo das máquinas, este processo se desenrola em ciclos sequenciais. Cada etapa, perfuração, detonação, remoção de escombros e reforço estrutural, exige uma precisão rigorosa e a adesão a protocolos de segurança inflexíveis. O trabalho começa com a perfuração de dezenas de furos na face do túnel, seguindo um desenho técnico detalhado. Em seguida, explosivos em forma de cartucho são inseridos profundamente em cada perfuração, equipados com detonadores elétricos e conectados por cordéis detonantes. Esses cordéis são agrupados para controlar a sequência exata da ignição. Cada detonador é programado com um tempo específico, otimizando a fragmentação da rocha e, ao mesmo tempo, minimizando a vibração e o impacto estrutural na superfície. Antes de descerem para o túnel, todos os materiais explosivos passam por escaneamento, testes e certificação de segurança. Durante a preparação,
os ventiladores e dutos de ar são desconectados e despressurizados. Essa medida impede que a onda de choque da explosão danifique o sistema de ventilação. Antes da detonação, as equipes medem a resistência do circuito e inspecionam minuciosamente todas as conexões. A detonação só ocorre após a verificação de cada condição de segurança. Quando o comando é emitido, sinais elétricos acionam os detonadores, fraturando aproximadamente 1,5 metro de rocha na frente do túnel. Após cada explosão, os trabalhos são paralisados por no mínimo 20 minutos, um tempo crucial para a inspeção e ventilação do ambiente. Em média, cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos. Dependendo da geologia e da escala do projeto, são realizadas de 9 a 18 detonações por dia. Apesar de oferecer um progresso mais rápido e custos menores, o método gera vibrações intensas que podem rachar estruturas e causar infiltrações de água, tornando-o inadequado para túneis subaquáticos. Além disso, as ondas de choque podem impactar severamente a vida marinha. Por essas razões, a técnica de perfuração e detonação é reservada principalmente para túneis em montanhas ou escavações em solo seco, onde as tuneladoras não conseguem avançar. Onde a terra e o mar se recusam a ceder, a engenharia retorna às suas raízes. Quando as condições geológicas ou a imensa pressão da água tornam inviáveis os métodos modernos, os engenheiros recorrem à escavação tradicional, uma solução de último recurso. O processo tem início com a construção de um poço vertical principal que desce da superfície até o nível exato do túnel. Este poço se torna a artéria vital de todo o projeto, um elo para o transporte de trabalhadores, máquinas, materiais e os detritos da escavação. O solo e a rocha extraídos são perfurados, acondicionados em contentores selados e içados por guindastes até a superfície para o devido processamento. Em áreas onde o uso de explosivos é proibido ou o solo é instável, as equipes utilizam ferramentas de corte hidráulico para fatiar as camadas de sedimento. Embora mais lenta, essa técnica reduz drasticamente o risco de assentamento do terreno e garante a estabilidade do túnel. Após cada avanço, a seção recém-exposta é imediatamente reforçada com concreto projetado. Em seguida, são instalados arcos de aço, malhas de reforço, tirantes e ancoragens para prevenir desmoronamentos e estabilizar a estrutura. Equipes de manutenção e mecânica trabalham 24 horas por dia, monitorando a pressão do ar, a integridade dos equipamentos e os sistemas de drenagem. Manter o equilíbrio de pressão entre o interior do túnel e o ambiente ao redor é o fator mais crítico. Qualquer desequilíbrio poderia permitir a infiltração da água do mar, inundando seções inteiras da obra. Combinando princípios clássicos da engenharia com tecnologias de monitoramento modernas, o método de escavação tradicional permanece uma solução confiável. Apenas a persistência, a precisão e uma profunda compreensão da pressão marinha podem garantir a segurança da estrutura sob o leito do oceano. Uma obra se encerra, mas sua verdadeira aprovação apenas começa. Sob o peso da água e do tempo, a engenharia enfrenta seu teste definitivo. Concluída a construção, uma nova fase crítica tem início: a inspeção de segurança e a avaliação operacional. Em muitos projetos modernos, túneis submersos e subterrâneos são concebidos com 2 níveis, uma solução que duplica a capacidade de tráfego sem ampliar a pegada da estrutura. No interior, os motoristas podem manter uma velocidade estável de cerca de 60 km por hora, com saídas de emergência posicionadas a cada 200 metros. Com a estrutura finalizada, os engenheiros realizam uma série de testes rigorosos. Eles avaliam a integridade da impermeabilização, a resistência à pressão, a segurança contra incêndios e o desempenho dos sistemas de aquecimento e ventilação, além da estabilidade estrutural geral. Contudo, a jornada de um túnel subaquático não termina com sua inauguração. A manutenção é o que verdadeiramente determina sua longevidade e segurança. Equipes técnicas dedicadas conduzem inspeções regulares no revestimento de concreto, nas membranas impermeáveis, nas estruturas de suporte e nos sistemas de drenagem, garantindo que nenhuma deformação ou fissura surja com o tempo.
Centenas de sensores, instalados ao longo do túnel, monitoram continuamente a pressão, a temperatura, a umidade e a vibração. Esses dispositivos transmitem dados em tempo real para uma sala de controle central, onde os engenheiros podem detectar até os primeiros sinais de fadiga estrutural. Em paralelo, a limpeza e a remoção de sedimentos são realizadas periodicamente. Veículos especializados, equipados com jatos de água de alta pressão e sistemas de sucção, mantêm o piso do túnel livre e previnem obstruções. Através da combinação de tecnologia avançada de sensores e rotinas precisas de manutenção manual, os túneis subaquáticos de hoje podem operar com segurança, eficiência e sustentabilidade por décadas. Mesmo no ambiente hostil das profundezas do oceano, eles permanecem como um testemunho da resiliência da engenharia humana. Lá onde a luz do sol se rende à escuridão, a engenhosidade humana traçou caminhos de aço e intelecto. Sob a superfície das águas, cada metro desses túneis representa mais do que uma conquista da engenharia. Eles são um testemunho da coragem e do impulso incansável de transcender todas as barreiras. Um símbolo da resiliência que nos define.